aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre, de forma prática, principalmente, quais são as diferenças entre programação procedural, programação funcional e programação orientada a objeto. Beleza? São os três paradigmas que a gente falou no vídeo passado. A gente terminou dando um overview geral sobre o que é. E aqui eu vou mostrar a nível código como, de certa forma, esses caras se comportam. Aqui eu vou fazer um exemplo simples, né? Na verdade. Esse daqui é o segundo vídeo da nossa lista sobre programação funcional, né? A lista, basicamente a playlist, a gente fazer, vai falar basicamente sobre programação funcional. E as outras, basicamente, vocês deixam aí no comentário se você tem basicamente playlist sobre ou não. Beleza? Bom, feito isso, como é que a gente define basicamente uma programação procedural? A nível de código, tá? Eu já fiz essa definição no vídeo passado. Aqui eu vou dar basicamente a execução. Aqui eu vou criar uma função chamada chama somar lista, beleza? Lembrando, deixa eu criar aqui um comentário. Essa aqui é a procedural, beleza? Procedural. Eu fico na dúvida se é procedural ou processual. Até agora eu não resolvi isso, mas normalmente alguns livros determinam como processual. Fechou. Bom, feito que eu tenho a minha função chamada somar lista especificamente, como é que eu consigo, né, tipo, executar isso dentro de um paradigma comum que a gente aprende em faculdade? Primeiro, vou basicamente receber a minha lista aqui. Minha lista vai chamar lista, melhor, lista input. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Putz, se eu tenho que somar basicamente os elementos que estão dentro dessa lista, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Terminar alguma variável controladora chamada soma, né? Basicamente ela vai somar basicamente os elementos. E aí eu vou usar o for, basicamente dentro do que está vindo da minha lista input, né? Uh, colocar lista inputs em vez de inputs. Inputs. Aqui vai ser inputs, aqui vai ficar lista input. E o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo esse cara, e aí basicamente em cada interação dessa lista eu vou somar L mais um. Beleza? Mais igual. E aí vai saber o que? Vai ser a lista input. E aí, normal. Dou um return. Uh, soma. Se você vê dentro desse cara, a gente aqui tá usando apenas elementos que a própria linguagem de programação oferece. O que eu quero dizer com elemento? Qual que a outra programação oferece? Mano, aqui a gente está usando loop, a gente está usando basicamente a definição de escopo, que é função. Basicamente a minha função está recebendo o input, depois ela está retornando o valor. Ponto. E aí, se a gente for para uma visão de tipo, putz, como é que funciona esse cara dentro de um contexto de programação orientada a objeto? Né? Eu vou colocar aqui o PP porque fica muito mais fácil. Visto que lá, dentro desse paradigma, a gente trabalha justamente com qual é o nome disso? A gente trabalha justamente com objetos, né? O conceito de objetos de vida real e tal, e você justamente traz isso para o seu software, aqui a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai definir uma classe chamada somalista, beleza? E aí, tipo, putz, aqui tem alguns conceitos que eu vou pular no teor aqui do vídeo, beleza? E a gente vai definir um construtor. Eu não vou falar nada sobre isso. Tá? E aqui a gente vai ter a nossa lista input. Visto que eu já defini o meu construtor, o que esse construtor vai receber? Esse construtor justamente vai construir o quê? Vai ver o self, lista input. Ele vai receber o lista input. Show? Lista input. Bom, lista inputs. Vamos deixar ele em input mesmo, porque dá trabalho. Bom, visto que eu determinei basicamente, putz, beleza, eu tenho minha função soma lista para procedural, eu tenho justamente a minha classe soma lista. Preciso criar um método que vai fazer isso. Um método que vai executar de fato o conjunto que está dentro da minha lista. Beleza? Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso justamente pegar, dar um def, calcula, soma. Ele vai receber justamente o self. Só que aqui dentro é a mesma coisa que a gente acabou executando lá em cima. A gente vai ter justamente o que? O soma, a gente vai ter o for, vai pegar justamente a input, lista
input, beleza? Que ela vai receber o quê? Vai dar um self e lista inputs. Input. Aqui, beleza? E aqui dentro o que que faz? Normal. A gente vai ter justamente toma. Vai ser o quê? Esse cara daqui vai receber L mais lista input. Fechou? Você vê que basicamente não mudou nada. Tipo assim, em relação ao outro paradigma em si, que, putz, que a gente não está trabalhando dentro de uma definição de escopo de conceito em relação ao objeto, a gente está pensando, putz, eu tenho um objeto que vai, quando for chamado, vou ter vários métodos, ou no meu caso aqui eu só tenho um que calcula a soma, que quando eu chamar ele vai calcular essa soma para mim. É o que eu vou fazer, vou dar um return, soma. Isso daqui basicamente, fato, eu não estou executando aqui para não tomar muito tempo, a gente já está acho que com 6 vídeos, 6 minutos de vídeo, mas se você pegar justamente chamar isso, vou fazer isso no final, tá? Mas aqui agora, se a gente for para um conceito onde a gente pensa, putz, como é que funciona a programação funcional, né? Dentro do contexto de programação funcional, paradigma de programação funcional, o que que a gente vai ter? Aqui eu vou colocar PF, que é justamente programação funcional. Olha a diferença, ou o quão sucinto é e o quão benéfico é. Se você pegar, basicamente, criar uma função chamada SomaLista2, se você, tal como eu disse, por isso que muitas das vezes a gente acaba escrevendo um código estrondoso e aí acaba confundindo mais. Isso aqui eu estou falando utilizando, por exemplo, o procedural e orientação a objeto. De fato, o orientação a objeto ele tem vantagens muito legais, ajuda pra caramba. Só que chega uma maturidade na sua vida de programação que você fala, mano, qual o melhor jeito eficiente e rápido de fazer isso? Sem causar muito overlay em relação a um delay em relação à manutenção e coisas assim. Você acaba justamente usando mais funcional do que outra coisa. Aqui eu vou receber minha lista input, novamente. Só que diferente, a diferença vai ser, mano, o Python especificamente, ele já tem um método que faz isso. E esse método pode ter certeza que ele é o mais otimizado possível para conseguir te entregar a maior velocidade para você trabalhar em cima do que você quer. Então, por isso que uma das vantagens da programação funcional é justamente dele ser simples. Conseguir te entregar basicamente a velocidade e os métodos que você precisa trabalhar em cima do que você quer. E de fato, essa função pode chamar outras funções que você está chamando justamente que é a função quê? Função soma. Vai receber um input e é isso. E aí, como é que eu chamo tudo isso e para ver se está funcionando mesmo ou não? Ah, primeiro, primeiro a gente vai definir uma lista geral aqui. Beleza? Ele vai receber o quê? Um, dois. Melhor. E aí, vamos supor que eu quero dar um print. Eu vou chamar a função lista 1. Beleza? Isso aqui é para basicamente lista geral. Esse aqui é a programação procedural. E o outro, basicamente, como é que a gente faz dentro do contexto da orientação a objeto. A gente vai usar basicamente a mesma lista, só que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Instanciar, né? Basicamente, só uma lista. Instanciar o quê? Só uma lista OPP. O que a gente precisa fazer? Instanciar justamente a classe. Qual o nome da minha classe? Soma lista. Só que dentro de soma lista, o que eu quero especificamente? Eu tenho que passar justamente o que ela está esperando para mim. Ela está esperando uma lista geral. E aí o que eu tenho que fazer depois? Justamente o que? Soma lista.pp e chamar o método do que? Calcula, soma. Beleza? Eu estou chamando tudo diretamente. Essa daqui é basicamente a programação orientada a objeto. É o paradigma de programação orientada a objeto. Bom, deixa eu beber água aqui rapidão. Peraí. Bom, visto que a gente já tem basicamente o paradigma de orientação a objeto definido, por exemplo, o que, que a gente tem que fazer agora? O mais simples, chamar justamente a programação, o paradigma de orientação que a funcionalidade.
né? Basicamente paradigma em relação à programação funcional. Fechou? E que justamente a gente vai chamar também a nossa lista aqui. E essa aqui eu vou colocar como PF. Fechou? Se eu executar esse cara daqui, demo. Preciso executar com Python 3 porque eu não fiz um alias aqui. Fechou? Ele tá quebrando onda. Soma lista takes no arguments. Eu fiz alguma cagadinha aqui. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Bom, o que que tá acontecendo aqui? Basicamente foi um erro que eu achei. O que que aconteceu? Basicamente eu tava colocando o init. Na verdade ele não tava fazendo o construtor. Esse foi um erro de digitação que eu acabei encontrando aqui. Bom, mas feito isso, tá resolvido. E se a gente pegar aqui e dar executar novamente, você consegue ver basicamente que a gente conseguiu executar o mesmo exemplo, basicamente, em três paradigmas diferentes. Se você quiser saber métrica de velocidade, o que está fazendo mais rápido aí, putz, a gente vai entrar em outros conceitos aqui. Mas o objetivo do vídeo era mostrar justamente de forma prática como você consegue exatamente ver os paradigmas funcionando, cada um na sua esfera. Né? Tipo, você vai ter o procedural, que é o normal que a gente conhece, você vai ter basicamente a orientação a objeto, que é o OPP, e você vai ter justamente também a funcional, que é o objetivo dessa playlist, beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa um like aí também. Qualquer dúvida, comentário, observação, deixe aí nos comentários. Show? Falou!